Oi, amigos do programa Resolve Síndico. Após aquele programa belíssimo da Sindiexpo, mais de 1 hora de conversa com os amigos no local, no Centro-Sul, um dos maiores centros de eventos da América Latina, a gente teve o prazer de reencontrar o Jonas da Catone e voltamos com os programas de orientação condominial. E, entre eles, um dos assuntos mais pedidos ali no nosso canal é sobre previsão orçamentária. Então, nós estamos aqui com o Márcio Sanches, síndico profissional, e com Jonas da Catone. Jonas, vamos falar o beabá hoje da previsão, né? Perfeito. Porque a gente fala muito, o pessoal acha que o nosso programa é para síndicos como o Márcio, que já estão formados, então, mas a gente tem uma galera em casa que, às vezes, não sabe como começar uma previsão orçamentária e como pedir à sua administradora o acompanhamento até de um demonstrativo anual, por exemplo, né? Perfeito. A Catone está há quanto tempo no mercado aí, Jonas? Fala para nós um pouquinho da Catone. Bom, então, parabenizo pela Sindiexpo, inicialmente. Agradeço a oportunidade de estarmos falando de um assunto tão importante para os condomínios e para os condôminos, que é a questão da previsão orçamentária. A Catone ela foi fundada em 2005, estamos aí com 17 anos de mercado, e desde o início, esse assunto previsão orçamentária denotou-se para nós algo essencial para a gestão condominial em termos financeiros. Então, o nosso objetivo aqui é bater um papo leve, agradável e técnico ao mesmo tempo, para fins de elucidar algumas questões ou demonstrar aos síndicos e condôminos as alternativas e possibilidades de avaliar uma previsão orçamentária de forma simples, objetiva e por que não dizer caseira, no sentido de que o condomínio é um ambiente familiar, um ambiente de pessoas que vivem em comunidade, mas não pela termo técnico, regime de caixa, não é muito diferente de uma gestão doméstica do dia a dia das finanças das famílias. Então, nesse aspecto, a gente busca trazer para esse mundo algo simples, porém extremamente importante, que tem o objetivo de ter um resultado financeiro em superávit e não déficit nessa análise como um todo, né? Mas vamos apresentar o nosso amigo Márcio. A gente conversando aqui nos bastidores, acabamos sabendo que um trabalhou próximo ao outro muitos anos, né? Na empresa lá anterior, e hoje trabalhando Condom Manager. Eu achava que era só o norte da ilha, mas não é. É toda a grande Florianópolis, né? Toda a grande Florianópolis a gente está atendendo hoje. Estamos aí com alguns condomínios em nossa carteira aí, e estamos atendendo todas as grandes Florianópolis. Estamos em 4 sócios hoje, e estamos trabalhando para perpetuar a condomínios. Uma da nossa missão é ser um referencial na empresa de síndico profissional. Às vezes eu brinco aqui, né, Márcio, que a gente pode falar com toda humildade. Você vem de uma empresa que você aprendeu lá dentro, né, já formado em São Paulo e veio para cá. Eu me criei lá dentro, teu sócio, o Edson, também se criou lá dentro. E todos nós passamos o beabá desde o início. Então, às vezes, quando a gente fala alguma coisa que muita gente na telinha lá acha que é estranho e tal, não é. É que hoje é fácil. Hoje tu tem YouTube, hoje tu tem os canais Instagram, tu tens os síndicos net da vida, tem vários sites, vários lugares que tu procura informação. Nós tivemos que aprender no dia a dia, né? Você no mercado, no dia a dia correndo, o Edson no dia a dia correndo, o João, o nosso amigo aqui, o Jonas, quantas vezes a gente ligou lá do Luana, que tinha documentos que na época era tudo quase via fax, né? Nós pegamos ali saindo do fax, mas era quase via fax, né, Jonas? Sim, inúmeras vezes. A parceria, o trabalho em conjunto, cada um fazendo a sua parte dentro da dinâmica condominial, acontece constantemente. Então, N vezes aí que nós entramos em contato ou fomos contactados pelos síndicos. Eu falo que a evolução tecnológica ajuda bastante, mas, né, o beabá ele tem que ter. Ele tem que saber. Se ele não souber
que uma guia tem que ir para a contabilidade, que tem que ser feito o imposto, que ela pode, uma nota fiscal, ela pode estar com valor cheio e você pagar erroneamente porque tem um imposto que você não reteve, acabou todo o aprendizado da internet. A gente fala em todos os programas aqui, gente, se a pessoa lá do outro lado soubesse a responsabilidade que é um síndico hoje, o cara não ia estar aqui. A pessoa não sabe a responsabilidade do síndico. Eu digo que eu ainda falo com o Jonas, né? A gente conversa muito aí, nesses anos todos aí, 12, 13 anos já que a gente se conhece, que o pessoal às vezes acha que ser síndico é pagar conta e fazer o prédio estar bonitinho. Né? Não sabe a responsabilidade. Eles acham que é uma tarde que vai pagar as contas e não vai fazer mais nada. E assim, a responsabilidade civil e criminal nem passa pela cabeça da pessoa. Eu vejo também que o mercado hoje, você me desculpe, assim, o mercado hoje está... Vou usar uma palavra até que feia, não sei se vocês cortam, prostituído. O que acontece? O cara, na minha época, um curso de síndico profissional levava 9 meses, 1 ano para ser feito. Né? Depois caiu para 6 meses, que eu acabei fazendo um de 6 meses. O Edson fez um agora há pouco tempo de 6 meses também. Mas tem cursos agora que estão fazendo 2 sábados, um sábado o dia inteiro. E a pessoa sai formada de síndico profissional. Então, assim, qual teoria é bastante ou qual prática é bastante para ele ser síndico profissional? Né? Por então, isso que eu discordo com a palavra síndico profissional. Eu, João, discordo. Eu fui formado, como tu falou, num curso de 9 meses lá na Casa do Barão, nas antigas lá, né? Então, eu digo assim, ó, cara, profissional ou não profissional, para mim o síndico profissional pode ser até um morador que foi atrás de informação. Ele é profissional também. Se ele fez o curso, se ele foi atrás de informação, se ele se profissionalizou, eu digo isso. Se ele profissionalizou no que ele quer, ele é profissional. Eu vou dar um exemplo. Até antes atrás, o CRA não estava nem aí com as empresas de síndico profissional. Hoje, se você emitir uma nota em qualquer prefeitura escrito síndico profissional, e se a sua empresa não tiver cadastrada junto ao CRA, eles vão atrás de você. Eles vão atrás de você por quê? Porque a sua empresa ela faz gestão. Hoje, o síndico ele faz gestão de condomínio. Não, ele tem que ter CRA. Se você é síndico profissional e tem uma empresa de síndico profissional, sua empresa tem que ter uma CRA. Tem que ter um administrador como representante técnico e a sua empresa lá cadastrada e tendo um CRA, porque ela faz gestão de condomínio. E é muito sério isso que eu falo nas minhas apresentações. O condomínio ele é uma empresa. Ele tem funcionário, ele tem prestadores de serviço, ele tem donos, né, sócios. Um condomínio de 30 apartamentos são 30 sócios com as suas frações ideais. Então, o síndico ele é um gerente daquele condomínio. Ele tem que fazer aquele condomínio gerar para 30 pessoas. Então, eu falo que o síndico ele é profissional se ele for atrás de se profissionalizar. Porque ele pode estar com o nome síndico profissional, é isso que eu falo para ti, e não ser profissional de jeito nenhum. Né? Achar que está lá e que vai resolver, que vai acontecer. Mas hoje, a responsabilidade de um síndico é grande. Quando a gente fala em previsão orçamentária, que vocês estavam falando no começo, cara, previsão orçamentária não é simplesmente ir lá e jogar número. É você fazer o condomínio não ter déficit nem superávit. Porque o condomínio não visa lucro. Então, o melhor de todos, e é isso quando a gente vai para uma previsão orçamentária, que no final do ano dá 0 a 0. Cara, é a melhor previsão orçamentária que eu já vi na minha vida. No final de 12 meses, você vê lá, arrecadou 250 mil e pagou 250 mil. Por quê? Porque o condomínio não visa lucro. Sim. A pessoa trabalhou em cima. Que se sobra é melhor, é lógico que é melhor sobrar um pouco. Só que não visa lucro o condomínio. Então, previsão orçamentária é uma coisa que tem que ser bem estudada. Eu não posso simplesmente jogar os números e dizer, vou aqui para sobrar um pouco de dinheiro. Não, eu tenho que saber realmente que eu tenho R$1.000 de extintor ali e eu vou ter que procurar no mercado empresas que sejam boas e que façam por R$1.000. Para você cumprir a sua previsão orçamentária. Sim, e uma coisa que o pessoal ainda não entende, né? Os egos dentro dos condomínios, né, Márcio? Os moradores têm horas que... Uma coisa que tu falou importante aqui, como a questão de clientes condominiais. Às vezes tu tem que dispensar realmente quem não quer fazer o certo. A gente vê muito aqui na nossa região, descobri domingo que somos vizinhos, né? Coincidentemente, moramos uma quadra um do outro. E na nossa região da Palhoça ali, cara, como tá mal de profissionais... Porque um profissional que se rebaixa um condomínio, que o condomínio manda nele, ele está errado. Eu digo assim, não contrata um profissional para ser mandado por um amador. Porque daí está errado.
Acontece com contabilidade também, imagino, né, Jonas? Que os caras contratam a Catone, mas chega aqui o cara, eu quero que faça isso. Não, amigo, existe uma legislação, existe uma regra. Se tu paga um profissional, tem que ser trabalhado profissionalmente. Cara, o que eu vejo, até a gente saiu do foco aqui, mas o que eu vejo, cara, de síndico sofrendo, morador que pega até com boa intenção, síndico profissional que pega para fazer um trabalho e não consegue por causa desses detalhes de morador, por causa de previsão. Eu já vi condomínio ser entregue que teve que ser reajustado até 15% no primeiro ano e os caras não entender. Mas como assim? Amigo, quando tu pega um condomínio do zero e entrega por uma construtora, tu não tem média de custo nenhum. Tu não tem média de custo. É feito, muitas vezes, erroneamente, né, Jonas? Casan industrial. Sim. Né, que o pessoal ainda usa, às vezes, muitas vezes, Celesc, industrial ainda. Sim. E quando tu transforma, que constitui o condomínio, que é um processo normal, não tem nada de errado nisso, tu vê que uma conta de água passa de 8 para 14. Uma conta de luz passa de 2 para 3. Só que a previsão feita lá pela construtora, que é o que ela tinha ali, é uma defasagem de 50% em 2 itens, que são 30% praticamente da arrecadação, né, Jonas? Perfeito, é isso. Então, por isso que é muito importante, Márcio, para quem está em casa, principalmente, eu queria muito que esse nosso vídeo fosse para o condômino. O cara que está lá, que pega o boleto, que começa a xingar a administradora, começa a xingar o síndico. Cara, entenda isso. Nos nossos comentários embaixo aqui do vídeo, tem os contatos do Márcio, tem os contatos da Catone. Cara, vocês já têm sua administradora, legal, muito bem. Mas não custa, às vezes, dar uma ligadinha e pegar uma informação de fora. Né? Às vezes eu vejo muito assim, ó, cara, eu já peguei síndico que assumiu o condomínio, que há 2 anos ele está pagando 26 mil numa vigilância. Há 2 anos, uma vigilância é 20. Então, mas eu já peguei assim, ou seja, nem a previsão orçamentária foi revista, porque às vezes, como tem situações que tu tem que aumentar, tem situações que o mercado muda. Hoje, tu sabe disso, tu contrata aí direto, hoje uma vigilância é 22 mil, uma portaria de 19. Então, cara, todo o ano, quando for rever a previsão orçamentária, primeiro, uma empresa com idoneidade, com histórico, que saiba o que está fazendo, perfeito? E tem que ser revisto cada item. Não é só, porque o IGPM deu 8, vamos botar 8. Não, tu tem que ver cada item. Porque, às vezes, material de limpeza nossa agora dá um pulo, né, Márcio? Você está falando uma coisa muito importante, João. Assim, eu falo para o Jonas aqui nas nossas conversas, eu tenho um condomínio, né, o Jonas participou disso, que ele entrou lá no condomínio, com que a gente reduziu no primeiro ano de mandato, nos contratos terceirizados, contratos de elevador, pagou o síndico profissional durante 1 ano. O que nós reduzimos na previsão, olhamos a previsão, enxugamos, uma reanálise de todos os contratos, de toda a previsão. Eu digo que eu dou muito parabéns para o síndico morador, né? Porque além de fazer o dia inteiro o que ele faz, que é o serviço dele de fora, né, de médico, advogado, ele tem que aguentar ainda fazer o serviço do condomínio. Só que eu falo que nesses particulares, o síndico profissional ele sai na vantagem, porque eu tenho a média de valor do mercado inteiro. Ele tem a média do valor somente do condomínio dele. Então, se ele estiver pagando R$700 no contrato de elevador, mas quanto? Mas a média está 350. Não. Então, você tem que entender o que é um contrato de elevador. Quantas paradas, né? Quantas máquinas você tem. Então, esse contexto faz com que, se você analisar uma previsão orçamentária, esse condomínio que nós pegamos... O histórico de manutenção, né, Márcio? Histórico de manutenção... Uma coisa que me preocupa muito com o elevador é assim, ó, a galera chega assim, eu vou diminuir o custo do elevador. Tá, mas o teu elevador nunca deu problema... Ou ele é novo, está agora entrando na parte de manutenção. Exatamente. Então, tu tem que ter o histórico também para entender dessa previsão aqui. Então, tem muita coisa agregada nisso, né? A previsão orçamentária é tudo. Então, eu falo assim, olha, 1 ano de síndico profissional, 1 ano pagou. Nós trabalhamos por 1 ano de redução. Gás. Mas então, é isso que a gente bate na tecla quando tem eleição de síndico profissional. O pessoal às vezes diz, síndico profissional, olha o valor bruto do cara lá, mas não vê que o faturamento do condomínio ali, o faturamento da previsão é em torno de 150 mil, síndico é 3 mil. É muito. Amigo, olha o quanto tu economiza, por exemplo, como tu falou, na área de mercado. A gente estava conversando agora, a gente está no mercado aí, eu estou há 18. Tu chegou a uns 15. 20. Aqui no mercado eu estou há 14 anos. Eu ia dizer. Eu estou no mercado de síndico profissional há 21 anos. Já. Isso, porque tu estava em São Paulo, né? Mas a gente se conhece daqui aqui. Eu ia dizer 15, mas errei por 1. Então, assim, quantos profissionais a gente conhece? Vamos falar, claro,
Nelito, amigo pessoal há mais de 20 anos meu, atendeu, como eu te falei, já virada de noite de Natal, né, já nos ajudou. Então, assim, ó, o síndico profissional, ele sabe onde vai a ferida, ele vai te curar mais rápido. E as pessoas só pagam realmente o valor de um bom síndico profissional quando eles passam na pele uma má administração. Primeiro, gente, olha o que é a desvalorização de um condomínio mal administrado. Olha quando tu chega num condomínio e o cara olha assim, pô, lá é um Carandiru. Pô, lá o condomínio está abandonado. Lá o condomínio não é lavado. Hoje uma síndica não pôde estar aqui porque ela teve que correr, porque um condomínio está há 8 gestões sem lavar a caixa d'água. Hoje os caras foram lavar a caixa d'água, rompeu a maioria dos canos, porque está há 16 anos sem manutenção. Então, olha o barato, gente. Às vezes a boa vontade de um morador querer ser síndico é ótimo, mas tem que ter boa vontade e atitude, porque só a boa vontade lá acaba jogando para frente as manutenções. Com relação a síndico profissional, síndico próprio, ao longo desses 17 anos trabalhando nesse ramo, eu observo claramente que o prédio é o perfil do síndico. Se o síndico tem um perfil de administração, a profissão dele, ou a característica pessoal desse síndico, que pode ser advogado, pode ser médico, mas ele tem um perfil organizado, o condomínio naturalmente será organizado. Mesmo ele sendo organizado, isso, Jonas, se ele não ficar com a administradora, ele vai ter problema. Não, eu quero dizer, tem os caras. Na essência da pessoa. Se o cara já vende... Por exemplo, vou dar um exemplo nosso aqui, o nosso amigo lá do Quinta do Cambirela, agora vai só porque eu falei nele, vai voltar o nome. Nosso amigo Décio, brinco aqui, o Décio, há 25 anos eu era distribuidor de pão de queijo, o Décio era de suco de laranja. Então é uma amizade, é um cara que vem com não é índole, mas a essência de administrador que tu falou. Cara, o Décio pegou o Quinta do Cambirela, fez obras inúmeras lá dentro, mercado, academia, salão gourmet, e hoje a taxa dele é menor do que 5 anos atrás. Por isso que eu concordo nessa parte do que o Jonas falou. Se pega um cara com perfil de administrador, é que eu digo assim, ó, é que muita gente pega como morador de síndico, mas não se dedica a síndico. Daí entra no que tu falou. O cara já é médico, já é outra coisa, o cara já é representante comercial, viaja, não sei o quê. Então, assim, ó, gente, quando pegar de síndico, ponham na cabeça que é uma responsabilidade que você tem de 30 famílias, 40 unidades, 50 unidades, porque é um patrimônio que tu está ali zelando. Por isso que isso entra muito em choque, essa questão. Porque tem gente que pega profissional, que também faz besteira, a gente já viu isso no mercado, e tem um morador que pega e também faz besteira. Então, pegou, tem que profissionalizar. Independente de ser um ou outro, o trabalho entregue para o condomínio tem que ser profissionalizado. Não, é isso, sabe, Márcio, eu até concordo contigo na questão da profissionalização, de buscar a informação, mas o síndico, a pessoa que pega para ser síndico e ela tem essa personalidade pessoal de ser boa em tudo que ela faz na vida dela, inclusive o objetivo de buscar profissionalização, buscar informação, faz parte do processo dela. Mas acontece de uma forma muito mais natural, muito mais objetiva, muito mais leve, e até para nós da administradora, lidar com um profissional, ou síndico próprio ou terceirizado, quando é assim, que é o exemplo de vocês. Tu e o Edson, vocês entendem do todo o métier condominial. O trâmite inteiro. E que quando nós temos algo para decidir a respeito de rateio, de obra que vai acontecer, de previsão orçamentária, que passamos agora aqui no sábado, tivemos uma assembleia, maravilhosa a assembleia que tivemos, era um bate-bola fantástico entre nós e o Márcio, entre eu e o Márcio na assembleia, ao passo que, à medida que os assuntos iam evoluindo, nós nos entendíamos nas ideias e nas sugestões, e foi maravilhoso, porque a Assembleia aprovou tudo. Até nós tínhamos uma estratégia de baixar um pouco a taxa, e no fim eu percebi que tu viu que estava fluindo tão bem, disse, não, vamos manter o nível de rateio extra no máximo, que já está sendo hoje, que estava encerrando, e tem novas obras a serem realizadas. O condomínio está lindo, pegou destruído o condomínio está lindo, o condomínio lá na Lagoa, está lindo o condomínio, e todas as demais detalhes que precisam ser feitos, que não são baratos, esgoto, coisas que não aparecem, vão continuar fazendo, porque todas as obras anteriores que foram realizadas, as que aparecem, denotaram com integridade, com qualidade, o conselho e os condôminos ali presentes elogiando, agradecendo. Então, isso foi um sinal, é um sinal de que a Condomanager é
tem um perfil de qualidade no que está fazendo, que tem a essência, tanto dele quanto do Edson, de fazer, do Márcio e do Edson, de fazer, tem essa essência pessoal, independente da qualificação ou não que tu tens, que buscasse ao mercado, mas é isso que denota a qualidade do serviço prestado e realizado lá. E no momento em que lá tivemos a oportunidade e foi o momento de fazer a previsão orçamentária do condomínio, nós sentamos aqui, analisamos todos os contratos juntos, fomos para a Assembleia, discutimos item a item cada assunto. Durante a discussão de cada assunto, os condôminos iam perguntando e se informando referente a cada situação, a cada rúbrica ou a cada despesa que o condomínio possui. Os condôminos lá presentes têm noção de preço de mercado. Se a gente está ali falando da rúbrica material de limpeza, que teve um determinado aumento em função da média dos últimos 12 meses, não é contestado, porque está dentro de uma verdade, está dentro de uma realidade. Sim, sim. E isso faz com que, item a item na previsão orçamentária, todos participam da previsão orçamentária, como bem falasse no começo, não é um índice de INPC ou IGPM que é colocado na Assembleia, não, nós construímos a inflação do condomínio especificamente, quanto é hoje, quanto que precisa, de acordo com os reajustes contratuais em cada database. Mês passado eu participei de uma assembleia da construtora aqui no Roçado, e que, a administradora botou lá 10 Excel e tal, assim, cara, tá errado. Mas, cara, primeiro tu tem que impactar o que você quer que o morador entenda. Porque você põe a planilha aqui, bota a planilha aí para nós, Marcos. Se você bota uma planilha dessa e vai item por item, o morador lá, ele fica na dúvida. Por que isso? Por que aquilo? Então, assim, pessoal, primeiro nós vamos chegar ao número que todo mundo quer, Márcio. Qual o número que todo mundo quer? Hoje, a unidade 101, plomada 1, que é um quarto. Vamos arredondar, né, Jonas? A plomada 1 hoje. A plomada 1 hoje, ela vai passar de R$ 280 para R$ 320 mensais. Ponto. Isso é o que vocês querem saber. A plomada 2 vai passar de 230 para 330. Vamos fazer uma média, né? Vai aumentar R$ 20 a taxa de cada um. Vocês entenderam que vai aumentar R$ 20 na taxa de cada um? R$ 20. Gente, é menos de R$1 por dia. Ok? Agora sim, agora nós vamos abrir a planilha e vamos fazer a composição de onde aumentou esses R$ 20. Cara, quando tu chega assim, com uma situação que tu primeiro mostra o que tu precisa, como vocês falaram aqui há pouco, o que precisa. Porque o maior erro, para mim, de uma sindicância, Márcio, o pior erro de uma sindicância é o síndico trabalhar o ano todo com o administrador, um trabalho perfeito, e o síndico morador ou novato no síndico profissional chega lá e abre a planilha, tá aqui, agora vocês decidem o que vai ser. Não é assim. Não é assim. Porque daí é tu que vai ficar com uma presunção furada, é tu que vai dizer que não vai conseguir dinheiro para pagar as coisas. A forma é assim, Pessoal, então, vocês entenderam que vai aumentar R$ 20 na unidade 1, R$ 27 na unidade com 2 quartos, R$ 30 na unidade com 3 quartos, entenderam? Então, por que isso? Por causa disso, a gente precisa aumentar, porque é o dia a dia do condomínio. Vocês não viram antes da gente assumir o parquinho todo destruído, hoje está pintado, né? Daí tu começa a mostrar aonde é que foi aqueles R$ 20 que tu precisa aumentar esse ano. E daí, cara, como tu falou, flui. Né? E o pessoal ainda tem esse ranço em condomínio, né, Márcio? Que a assembleia é ruim, que é para discussão. Que na realidade, João, eu vejo assim, nós estamos aí quase 5 anos aí no mercado, agora nessa nova empresa nossa, a gente já está aí desde 2008, 2009, que foi lá da outra empresa. O pessoal ainda tem a parte antiga que com a Assembleia foi feita para brigar, para uma briga, para dizer... E não é isso, né? A gente, graças a Deus, o Jonas está acompanhando aí, todo condomínio que a gente pega, a gente começa sempre com 1 ou 2, de repente na Assembleia tem 20, 25, tem o pessoal ideal, participando. Quanto mais participantes, mais a cara Mas vai você ser do mostrar para o condomínio que o condomínio, quanto mais gente, melhor ele vai ficando. Só que tem que mostrar isso, né? O problema, João, que eu falo para o nosso amigo Jonas, é que dentro do nosso meio de síndico, aí eu não vou nem dizer síndico profissional, dentro do nosso meio de síndico, ainda há pessoas que acham que síndico é só para pagar conta, que acham que síndico tem que fazer, sabe, pegar um condomínio, que acha que é empregado do condomínio, e acha que o síndico que tem que só baixar. O síndico tem que baixar custo, então eu digo que, né, a palavra rateio é a palavra mais odiada que tem em condomínio.
Porém, se ela não existir, o condomínio vai falir. O condomínio vai quebrar, o condomínio vai ficar... A nossa missão na Condomanager é 2. E a gente leva isso nas nossas apresentações. É gerar qualidade de vida e valorização do empreendimento. Se eu entrar no condomínio, a minha missão lá é gerar qualidade de vida para os moradores e valorização do empreendimento. Se não me deixar fazer isso, eu estou fora. Eu peço para sair, como que eu falei para você, é engraçado, né, que chegue isso aos condôminos, que a melhor coisa no mundo, quando você faz, é pedir a demissão sua. Né? Por quê? Porque você não está servindo para aquilo que eles querem. Você falou de muitos profissionais que deixam o condomínio mandar. Esse é um erro do síndico, que ele acha que quem está ali tem o direito de fazer qualquer coisa porque ele é empregado, né? Que ele está falando lá. Não, não é. Você é um administrador e que se você, no que você faz, na parte operacional, você sabe mais que ele. Ele vai saber, aquilo que eu sempre falo nas assembleias, é assim, olha, se vocês quiserem florir o condomínio, vem de vocês. Eu não moro aqui. Né? Eu digo assim, o cara veio para mim e falou, pô, acabou a pilha do ar-condicionado da academia. Eu uso academia? Não, eu não uso academia. Então, se você me disser que o controle está falhando, nós vamos ver a pilha. Se não, nós só vamos saber quando o zelador for fazer a vistoria que a gente pede para ele fazer, ou quando alguém usar e dizer que acabou a pilha. Né? Porém, assim, se você precisar fazer qualquer outra coisa de florido, eu não vou falar para botar um sofá na recepção. Uma vez eu falei isso, eu até brinco, né, Jonas, com eles. Eu estava numa reunião, até lá atrás, quando você começa, né? E eu fui num hall bonito, assim, e tal. Falei pro conselho, ele falou, pô, podia botar um sofá nesse hall. Que ele falou, o dinheiro não é teu, né? E aí eu aprendi na minha vida, né? Você vai aprendendo as coisas. Então, assim, florir o dinheiro não é meu. Mas deixar o prédio com valorização, aí é o meu dever. Então, o que eu falo assim, o síndico, primeiro ele tem que aprender que ele não tem preço, ele tem valor. Entendeu? O síndico tem valor. E aí, não é que ele sai pegando o condomínio por qualquer preço. É pelo valor dele. Segundo, é aquilo que você falou. O condomínio pode fazer o que eles querem? Pode, desde que seja aprovado numa assembleia e deixado registrado em ata. Porque, senão, eu vou ter problema. Né? Então, assim, uma assembleia sobrepõe a outra, até mudando um pouco de assunto aqui, que o pessoal falou, uma assembleia sobrepõe a outra, sim, só que tem que deixar claro para os condôminos, tem que deixar claro para os condôminos que se aquele item for gerar prejuízo, tanto para a pessoa como para o condomínio, todos vão pagar. Sobrepõe, só que todos vão pagar. Vou dar um exemplo muito prático que nós tivemos agora. Aprovamos a portaria remota num condomínio. Certo. Ok? Uma semana depois de aprovação, contrato assinado, 30 dias depois do contrato assinado, nós vamos lá na portaria, tem um abaixo assinado de um pessoal querendo cancelar a portaria remota. Por causa dos porteiros, lá, 24 horas, né, porteiro. Sim. O que nós fizemos? Chamamos uma assembleia. Eu falei, não precisava nem ter posto abaixo assinado, vem falar com a gente. Só que assim, para mim chamar uma assembleia, você se fala comigo. Só que para que eu possa cancelar o contrato de portaria remota, qual eu assinei porque tinha uma ata aprovada e registrada, tem uma multa. E essa multa eu fiz 36 meses, é 50%. São 18 meses de prestação. Dá 250 mil. Vocês querem cancelar? Eu posso. Uma ata sobrepõe a outra. Mas você tem que pagar o prejuízo. Não, nós não sabíamos. É por isso que eu digo que antes de vocês tomarem qualquer providência, isso é bom que chegue ao pessoal do condomínio, converse com o síndico. Vá na assembleia. Vá na assembleia. É o que eu mais brigo assim, ó. Gente, vá na assembleia. Se você quer... nós que somos da antiga, batalhão aqui é da antiga, como é que dizia a frase lá embaixo nos editais antigos? Editar-se a concordância? Como é que Se você não participar, é a ausência dos senhores condôminos, editar-se a concordância do que for aprovado. Perfeito. Gente, traduzindo, repete para nós, Márcio. A ausência dos senhores condôminos é editar-se a concordância do que foi aprovado. Resumindo, o Tanso, que nem a gente diz aqui na ilha, se tu não vai, as pessoas decidem por você. E decide aonde? No bolso. E é bom lembrar, João, no que bolso. Se tiver uma pessoa na assembleia, a partir do segundo horário, por isso que a lei manda ter 2 horários, né? O primeiro horário, segundo a convenção, em muitas é 2/3 dos condôminos, algumas 50%, é com quórum específico. A partir do segundo horário é qualquer número dos presentes. Se tiver uma pessoa que vote, tudo. Nós já tivemos uma assembleia no condomínio Porto Fino, que você conhece lá em Jurerê, quando era síndico, que só tinha uma pessoa. E aí chegou lá, ele falou assim, bom, o que vocês vão fazer? De acordo com a administração, então põe tudo aprovado, eu estou indo embora.
que ele aprovou. Lembrando que o edital foi devidamente distribuído para todos os condôminos. Edital distribuído, chamado todos os condôminos. Por isso que é importante, cara. A gente bota aí o sinal de alerta aí, produção. Vá, participe da sua assembleia. Quanto mais pessoas presenciais estiverem na assembleia, não importa se ela é online ou se é presencial, mas quantas mais estiverem participando, mais o condomínio vai ser a cara de vocês. Eu moro na ilha há 42 anos. 42 anos que eu estou aqui. E falei contigo nos bastidores aqui que durante 8 meses eu fui para um condomínio. E a primeira coisa que eu pensei, mesmo trabalhando com condomínios, nunca querendo morar em condomínio, foi assim, ó, cara, eu quero meu bem-estar. Eu quero o que todo mundo fala, qualidade de vida, né? Atravessar a rua e ir a pé trabalhar. E durante 8 meses eu fiz isso. Profissionalmente, ótimo, legal, só que bateu o psicológico, Márcio. Tu conheceu a minha pequena Alice, todo mundo conhece, nosso assistente aqui. E, cara, eu estava num prédio, na Otto Gama 10, que não tinha nada de área comum, nada. Só saía ou para Esteve Júnior ou para a Gama 10. Não tinha um parquinho, não tinha. Mas foi um erro meu quando eu aluguei. Foi um erro meu, né? Eu me preocupei na parte profissional, que era atravessar a rua e trabalhar, mas eu não lembrei que o final de semana Alice estava comigo. Então, tudo que eu queria fazer, eu tinha que pegar ela, descer do prédio e sair. Beleza, dia de sol, caminhar na beira-mar legal, ir para o shopping legal, tudo legal. E os dias de chuva? Então, muitas das coisas que eu digo também, quando você vai comprar um imóvel na planta, quando você vai locar, olha o perfil de onde você vai ir. O que aconteceu? Durante 8 meses eu fiquei lá, legal, apareceu a casa novamente liberada onde eu morava, eu voltei para casa. Então, foi uma decisão minha. E eu vejo que nos condomínios acontece muito disso. O cara não sabe horário, não sabe nada, ele quer fazer tudo como ele fazia na casa dele. E não é assim. E quando é que o síndico fica inimigo? Quando tu diz o não para o particular, para uma unidade. É a forma de dizer o não. Porque eu deixo bem claro isso. Como o síndico vai fazer a sua apresentação, é tudo lindo, maravilhoso. Ele fala, né? Eu falo que o discurso é a coisa melhor que tem na vida, né? Falar bonito todo mundo consegue. O difícil é curtir aquilo, né? Mas eu falo que essa é a forma de dizer o não. Se eu vou para uma assembleia e digo que eu vou fazer cumprir a convenção, o Código Civil, né? O Código Civil, a Convenção e o Regimento Interno, cara, não importa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou dar um exemplo para vocês que uma condômina sentou para nós e falou assim: qual o prazer que vocês têm de me multar? Aí eu falei assim: eu vou voltar a pergunta para a senhora. Qual o prazer que a senhora tem de fazer a mesma infração? Não, mas você vê, das 11 da noite às 7 da manhã, ninguém usa aquela vaga de visitante. Falei, vou fazer a pergunta novamente para a senhora. A senhora acha que com 30 moradores num condomínio, 4 vagas de visitante, por que não tem nenhum carro ali das 11 da noite às 7 horas da manhã? Por que não? Porque não pode. Porque é proibido. Os próprios condôminos. Então, os próprios condôminos aprovaram que é proibido, por isso que não tem. Por isso que a frase que a senhora usou agora é diferente. Eu não tenho prazer em multar a senhora. A pergunta é por que a senhora continua usando a vaga de visitante? Então, assim, presta atenção. Se todo mundo cumprir o que vocês mesmos aprovaram, porque, João, não é o síndico, não é o síndico que faz o regimento interno. É os moradores. É os moradores que estão ditando a própria regra que eles vão seguir. Eu, síndico, só faço cumprir aquilo. Sim. Então, você não pode ficar bravo comigo se eu fui lá te dar uma advertência porque seu cachorro fez xixi no hall de entrada. E eu só te dei uma advertência porque seu cachorro fez xixi e você não limpou. Sim. Então não sou eu errado. Então a pessoa começa a não ficar brava contigo. Mas agora ela sai brava para brigar contigo e você fala. Tu desarma ela. Eu dou um exemplo que assim, ó, nessa nossa vida eu brinco com meu sócio Edson, que você conhece, que a gente pode escrever uns 3 livros, né, cara? Tudo que já aconteceu, a gente escreve uns 3 livros. Eu fui entregar uma multa, né? Eu fui entregar uma multa e o cara era procurador da República, cara. E aí, quando eu bati na porta, ele saiu, eu falei assim, senhor, eu vou entregar uma multa. Ele falou assim, você sabe quem eu sou? Eu falei assim, olha, senhor, eu falei o nome da pessoa, né, em qual estou entregando uma multa por um... Você não me conhece? Eu falei assim, realmente eu não conheço o senhor, prazer, Márcio, o síndico do condomínio. Ele, mas quem manda aqui? Eu falei assim, olha, eu não queria chegar nessa questão, mas quem manda aqui sou eu. Eu recebi voz de prisão aqui do lado. Eu tenho aqui. No Odílio, aqui, por um juiz. Assim, ele falou para mim, eu vou te prender. Eu falei, então o senhor faça um favor. Primeiro me explique, vai me prender por quê? Porque eu sou o procurador da República. Aí eu falei para ele assim, beleza, então eu fico mais chateado ainda.
Aí ele, como assim? Eu falei, porque o senhor, procurador da República, referente de leis, o senhor quebra a lei do próprio condomínio do senhor. Porque isso aqui é uma lei. Uhum. Então o senhor não fez. Aí ele olhou e falou, porra, aí você me quebra, né, cara? Eu falei, senhor, assim, ó, o senhor pode até me prender, só que antes assina, porque eu tenho que levar isso depois para a contabilidade, para poder fazer cobrar. Eu preciso da assinatura, senão eu vou ter que chamar de testemunha para a gente assinar. Mas assim, ó, o que me deixou mais triste, eu vou falar para o senhor, é o senhor sendo procurador da República que quebrou uma lei de dentro do condomínio. Não é nem porque o senhor está querendo me prender, por desacato, não, é por quebrar uma lei. Né? Se o senhor quiser me prender, não tem problema nenhum. Não, eu passei então, assim, idêntico. O que eu falo, a pessoa não tem que ficar brava com o síndico. A pessoa tem que ficar brava com ela mesma. E aí, quando você começa a fazer isso, as pessoas começam a te enxergar diferente. O síndico, ele não tem que ter medo. Porque hoje o síndico ele fala que ele faz gestão de conflito, mas ele tem desculpa a expressão, ele é o maior medroso da história. Porque quando o cara liga dizendo para ele que o 202 está fazendo barulho, ele não vai no 202. Ele sabe o que ele faz? Ele liga para o porteiro e pede para o porteiro ir lá. E se não tiver porteiro, sabe o que ele faz? Ele pede para a administradora mandar uma advertência para o cara, por AR. Mas ele não foi lá falar com o 202. E outra, nós temos que deixar bem claro para esse mundo comunal, né, condominial, que quem faz a reclamação tem que ter materialidade. E outra, a reclamação não é porque você está deixando... O 202 está brigando com o 302. O 302 ele tem que estar fazendo barulho tal qual esteja incomodando o prédio. Cara, não só o 202, você está me entendendo? Márcio, por quê? Porque se o 202 estiver incomodado só com o 302 e ninguém mais estiver incomodado, isso é uma disputa entre os dois. É o que eu já bati nessa mesa aqui, tá? E nós chegamos num condomínio... O síndico não responde por unidades internas. Se é 201 e 301, não responde. Eu posso ajudar a gestão de conflito. Responde se o cara está perturbando mais unidades. Porque o que as pessoas não entendem, tu administra o conjunto e não as unidades. É a velha história da vaga de garagem. Na gestão de conflito. É a velha história da vaga de garagem. O cara está usando a vaga do Jonas, o Jonas vem reclamar para o síndico, não é meu síndico. É unidade privada. A primeira pergunta que eu faço é assim, está no regimento interno? Quando o cara vem me pegar, eu falei, está no regimento interno? Ah, está lá que não pode fazer barulho. Você entendeu aquele lei do silêncio? Lei do silêncio é um conjunto. Uhum. Alguém mais reclamou para mim? Não. Só você. Então a lei de silêncio é um conjunto. Outra, está no regimento interno a vaga de garagem? Não, não está. Então também não me fala. Porque o que vai regrar o condomínio chama-se regimento interno. E é isso. E ele também não pode ser maior que a convenção e também não pode ser maior do que o Código Civil. Né? Existem leis que botam, até o nosso amigo Jonas participa aí de regimento interno com a gente, que eu falo assim, gente, vocês estão colocando isso aqui por bom senso. Porque eu não tenho como cobrar. Quantas horas de vaga de visitante? Como que você cobra isso? Você vai botar um paquímetro lá? Não tem. Tem que usar 4 horas e depois entrar outro. Quem vai fazer essa cobrança? Você? Por isso que a gente tem que ter o síndico bem informado. Porque, às vezes, a pessoa ela está lá gritando, esmurrando, e o síndico não teve capacidade de sentar com ela, entender se ela é louca mesmo, entender se ela é chata mesmo, ou entender que ela não sabe o porquê ela está brigando. Muitas vezes eles vêm pedir o que não sabe o que estão pedindo para quem não sabe o que vai responder. O que vai responder. E aí ele vai lá no conselho e... Quantas, Jonas? Sucesso, né? Você entendeu? Sucesso então, assim, ó, eu vou falar uma coisa aqui de previsão orçamentária. Nós estávamos falando com o amigo Jonas. Isso. Esse prédio que nós fizemos na Assembleia sábado, para você ver assim como é legal, né? Eu falo que a gente não tem concorrente no nosso mercado, somos todos amigos, somos todos profissionais. Existe mais de 1.400 prédios na Grande Florianópolis. Não tem síndico profissional para tudo isso. Então, o síndico profissional que acaba batendo e falando, você foi lá no meu condomínio, não fui eu. Cara, se aconteceu algo para você sair, primeiro que eu acho que a rotatividade às vezes é uma coisa saudável, e segundo, se acontecer algo para sair, você errou, não fui eu que errei, não fui eu que fui bater. Você criou a oportunidade. Porém, assim, ó, no condomínio que nós somos lá, foi interessante que nós estávamos fazendo a previsão orçamentária e nós chegamos em elevador lá. O que eu falei? Olha, eu indiquei a síndica, eu estou saindo de lá porque é sul da ilha, eu não quero mais o sul da ilha. Estou saindo de lá, indiquei a síndica trabalhou com a gente 3 meses, para você ter uma ideia, como preposta. Indiquei a síndica, e no final das contas, tinha a previsão de gatilho de aumento do elevador. O que eu falei para a síndica? Não vai ter, para a gente poder ficar dentro do aumento esperado, para continuar com a previsão orçamentária, e tu que vai assumir agora vai ligar para a empresa de elevador e tem que manter esse valor. Porque pode, porque o elevador para manter o valor até abaixar.
Então, assim, é a nossa vida. E ela olhou e falou, beleza. E assim, eu não tenho concorrente, cara. Eu tenho amigo. E aí, se a gente não se ajudar, e se a gente não trabalhar perfeito, acaba nosso nome. Eu tive condomínios que não queriam nem escutar a palavra síndico profissional. Não adianta o cara ser profissional e mandado por amadores. É porque tem muito síndico profissional que usa a palavra profissional, que chega lá, conselho e manda nele, morador manda nele. É isso que eu estou falando. Principalmente esses grandes condomínios agora de 200, 300, 400 unidades. Cara, ou o cara entra com consenso de que ele veio para resolver, ou ele nem pega. Mas por que o cara faz isso? Porque assim, ó, você quer como que a gente corta isso, João? Vou dar uma dica, então, para todos os síndicos profissionais e síndicos moradores, como que você corta o mandar da outra pessoa? Pedindo para escrever e deixar aprovado em assembleia. Como assim? Amigo, eu quero que faça por recibo simples. Nós aqui estamos autorizando, não sei o que. Beleza, vamos levar para uma assembleia. Assembleia magnânima. Se todos aprovarem, eu tirei minha responsabilidade civil e criminal. Sim. Eu estou com uma aprovação em assembleia. Amigo, nós não queremos fazer a caixa d'água. Então tá bom, nós vamos levar para uma assembleia e vocês não vão fazer a caixa d'água. Ou vai chamar o Zezinho dos 10 mil. E nós vamos deixar certo que eu, como síndico, como nós fizemos numa assembleia há pouco tempo, a convenção diz o seguinte, que a previsão orçamentária tem que ser fixa, né? Ah, mas não fala isso. Não, ela fala que a previsão orçamentária vai ser aprovada todo ano em janeiro, né? A previsão para o ano. Se eu tenho que aprovar uma previsão para o ano, eu não posso ficar aprovando todo mês uma previsão orçamentária, concorda? Não, a previsão seja ser fixa. Sim. Essa é a palavra. Mas esse é o ideal. Porém, ele já vem fazendo, porém, ele já vem fazendo essa previsão variável lá e eu entrei como síndico agora. Eu tenho que botar a lei. Porém, não falei para ela que você não pode. Eu falei, vamos levar para uma assembleia. Vou deixar claro na Assembleia que isso é lei, que o Código Civil diz, que a convenção dele diz, e se eles quiserem diferente, a Assembleia está lá. A minha responsabilidade civil e criminal morreu naquela ata. Então, não é que os outros que não sabem estão administrando por mim, mas sim, eles estão assumindo um risco perante todo o prédio daquela, desculpa a expressão que eu vou usar, daquela besteira que estão pedindo. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, hoje a dica é dizer o seguinte, olha, eu faço qualquer coisa desde que uma assembleia aprove. Perfeito. Não é que eu tenho medo do negócio. Eu não posso ter medo do conselho. Não, o conselho, vou ter que... Agora o conselho pediu, vou fazer. A conselheira foi lá, tem muito disso, tá? Sim, a conselheira, presidente do conselho, que manda no condomínio inteiro, falou, vai fazer. Não vai fazer. Se eu sentir que aquilo vai me trazer problema, não vai fazer. Vai levar para uma assembleia e nós vamos aprovar numa assembleia. Se aprovar na assembleia, eu vou deixar claro e registrado que aquilo... perante a lei é errado. É errado. É o que eu digo. Entendeu? É um profissional sendo mandado pelo amador. E aí o amador ele tem que ir lá e assumir a responsabilidade dele. Porque, como nós falamos lá no começo, isso aqui é responsabilidade. Previsão orçamentária, responsabilidade. Extintor, responsabilidade civil e criminal. SPDA, uma coisa que ninguém conhece quase no mercado. O que é SPDA, né? Você pergunta para síndico profissional hoje, alguns não sabem nem o que é. Mas é a primeira coisa que o seguro pede hoje quando dá um problema no elevador, que é o laudo de impedância do condomínio. Então, se o condomínio não tem, adivinha o que o seguro faz? Não pago. Mas as verdadeiras então, assim, miúda, né? Então, são coisas que eu falo assim, tem gente se preocupando com a Fanta e esquecendo do engradado de cerveja. Né? Está preocupado com o preço da Fanta e esquecendo o engradado de cerveja. Eu brinco no bar. Por quê? Porque o cara acaba se preocupando com qualquer outra coisa, menos com os números. Isso aqui, previsão orçamentária, o nome já diz, previsão orçamentária é uma previsão. Se ela for para baixo, eu posso mudar ela a qualquer hora. Eu, como síndico, eu posso mudar ela a qualquer hora, não preciso chamar a assembleia. Né? Se ela for para cima, eu sou obrigado a chamar uma assembleia com um orçamento. Então, isso tem que deixar claro ao pessoal. Não mexa na previsão orçamentária sem que... né? Para cima, sem que você tenha uma aprovação. Só que ali vai me dizer o quanto eu preciso gastar. Quando eu boto ela fixa, isso é para os condomínios que tem variável. Quando eu boto ela fixa, eu obrigo como gerente de condomínio, como síndico, a trabalhar números, aquilo que eu falei logo no começo. Quanto que eu tenho aprovado aqui para manutenção de elevador? R$6 mil. Não tenho aprovado 6 mil, eu não posso pagar 6.500. Sim. Então eu vou ser obrigado a ligar para o cara do elevador e dizer, amigo, o seu contrato não pode aumentar esse ano, tem que ficar em R$500. Quanto eu tenho aprovado para extintor aqui? 1.970.
né? Não, extintor, 1900, não, portões, 645. Eu tenho que ligar para os caras de fazer a cotação, e quando o cara me mandar a cotação lá, se me mandaram R$700, R$800, eu vou ter que chegar para ele e falar, cara, eu tenho isso aqui. Eu tenho R$645. Isso até auxilia o síndico no momento da negociação, porque o preço foi em cima de um histórico. Então, pessoal que está em casa, pessoal, para vocês entenderem, assim, ó, vamos, como eu falei, a gente tem pessoas que conhecem e pessoas que não conhecem. Existe 2 tipos de previsão orçamentária. O que é a previsão orçamentária? É o que você arrecada, que o condomínio precisa sustentar. Por exemplo, existe a fixa, que você pega uma tabela de um demonstrativo anual, como o Jonas está nos mostrando aqui, e você põe lá, durante 12 meses, um valor X. Eu, João, na minha experiência de 22 anos de síndico, eu acho que é a melhor. Por quê? Porque eu sei durante 12 meses que eu, João, morador, vou pagar 1.500. E ponto. Eu sei que é 1.500. Né? Eu sei que a taxa de 1.500, pelo amor de Deus, a taxa de 500 pila, vamos botar para não ficar bravo. Então, assim, ó, eu sei que vou pagar 500 pila fixo o ano todo, 12 meses. Então, eu, João, morador, eu posso cuidar da escola da minha filha, eu posso trocar de carro, eu posso viajar no final do ano, porque eu sei que durante 12 meses vai ser R$500 a taxa. E tem aquela taxa que é variável, que eu acho que o síndico fica trancado, porque primeiro gasta para depois arrecadar. Mas para o síndico, aí que eu falo, a taxa variável para o síndico seria a melhor taxa para o síndico, a melhor taxa existente. Por quê? Porque eles me deram o poder de poder gastar e cobrar deles. Então, assim, quebrou o portão, quanto? R$1.000, vai lá e cobra deles. É uma despesa ordinária. É uma despesa ordinária, eu tenho que cobrar. Então, para o síndico, presta atenção, para o síndico eu nunca tinha pensado a melhor coisa, uma taxa variável, desde que ele não fosse gestão, desde que ele não fizesse gestão. Porque quando eu estou fazendo gestão e administração, toda empresa aprova no começo do ano um orçamento. E eu tenho que trabalhar em cima do orçamento. Se eu estou dizendo que o condomínio é uma empresa, eu tenho que trabalhar. Força eu a trabalhar em cima do orçamento a previsão fixa. E aí eu tenho que trabalhar muito esses números. Quando eu tenho uma previsão variável, eu não me força nada. Só que eu também, como condômino, primeiro, ele não sabe nunca quando ele vai pagar. Eu posso ter uma surpresa. Final do ano, estou preparando, quero trocar de carro, a gente está brincando aqui. Vem um condomínio lá alto que o cara... R$20.000, tive que pagar e vamos fazer. Então, para completar essa parte ali, o síndico tem que ser muito astuto, muito perspicaz em não fazer a manutenção dos elevadores no mesmo mês em que vai limpar a caixa d'água e detetizar. Aí vem uma taxa de condomínio lá em cima. Então, ele tem que estar muito organizado para poder fazer um serviço periódico anual ou semestral, não junto com os demais. E isso, tu pode até programar. Né? Não, vou fazer aqui os extintores. Você programa, você sabe a hora que vai ter o saldo, onde vai ter o dinheiro. Só que um problema numa caixa d'água que tu já vai aproveitar para limpar, impermeabilizar, ela não te avisa. E aí cai junto de um outro serviço contratado periódico. Hoje, Jonas... Em números, assim, hoje, a cada 100 condomínios, hoje, quantos são variáveis? 5%. 5%. A maioria é o fixo, prefere fixo. Então, viu, gente, o Resolve Síndico não está tão longe disso. Vou lá, João, para falar assim, o próprio Código Civil diz o seguinte, que se a convenção, né, não determinar outro tipo de cobrança, é fixa. Você, no começo do ano... Você faz a aprovação das contas do ano inteiro. Se é julho, se é agosto, se é o ano que começa o ano que fecha a GO dela. Contábil. Então, ele diz o seguinte, se acaso não tiver outra coisa escolhida em convenção, você faz ela fixa durante o ano. Isso é o que ele faz. Ele não fala fixa. A palavra fixa não existe, nem a variável. Né? Ele existe o orçamento anual. E o orçamento anual, gente, ele é feito uma vez. Né? Eu até para contribuir nessa parte em especial, inclusive isso que tu falou, Márcio, mas a convenção, Código Civil de 2002, ele deu a possibilidade dos condomínios em convenção escolher-se a forma de rateio. Mas a forma de rateio não tão somente se vai ser por fração ideal ou se vai ser igualitária. Isso, ele escolheu se é fixa ou variável, se é igualitária, todo padrão, ele deixou a convenção escolher. Se ela não escolher... Não, aí ele trata mais apenas da questão do fração ideal ou aí é fração ideal. Se o condomínio, se a convenção não determinar, é fração ideal. Mas daí não chega no mérito de dizer se é fixo ou variável. Estou pegando o condomínio Gabriel Alice, lá na Palhoça, e eu não conheço a administradora e não conheço a previsão orçamentária daquele condomínio. Como um síndico, qual é o primeiro item que eu tenho que pegar que tu daria dica para pegar na previsão?
que eu tenho que me preocupar com aquela previsão? Bom, em especial, uma das maiores, as mais relevantes inicialmente, e entre as mais relevantes eu destaco a água, né? Esse é um dos grandes valores. Atualmente a água ela pode ser variável, ela pode ser hidrômetro individual ou rateio, né? Mas em ambos os casos a água ela é um assunto muito importante, então tem que se tomar cuidado com relação a isso. Energia elétrica, né? Então, e em especial a mão de obra. O maior custo do condomínio é a mão de obra, de limpeza ou zeladoria. As pessoas se preocupam só no valor fechado, né, Márcio? Eu acabei de almoçar com um síndico, um colega nosso aqui, que tu conhece também, ali de Coqueiros, que ele assumiu um condomínio há pouco, um condomínio pequeno, de 14 unidades, que tinha uma senhora meio período, de segunda a sexta lá. Demitiram a mulher, contrataram a filha da mulher para o condomínio. A mulher botou na justiça, R$60 mil. Aí. Por quê? Porque ela tirava lixo. E aí? Daí, quando tu chega lá para o morador e diz assim, amigo, auxiliar de limpeza é uma coisa. Não é porque é auxiliar de serviços gerais que ela pode fazer gerais, tudo. Né? Então, assim, ó, zelador é uma coisa, limpeza é outra. Não, mas como tu falou, está em ata que foi aprovado. Agora, quando vem a conta, não pode reclamar. Você sabe que a gente tem uma discussão, eu e o Jonas, nisso, né, Jonas? Que o auxiliar de limpeza, ele não pode fazer o que o zelador faz, mas o zelador pode fazer o que o seu... E aí fica a convenção mudou, não, cara. E assim, o zelador... Ele pode pela inversão de salário. Pode pela inversão. O salário dele é maior. Então, mesmo só que ele entre na justiça por alguma coisa, a única coisa que pode dar alguma incomodação para ele ali é quando ele tira só lixo. Que daí pode ser alguma coisa. Agora, fora só que ninguém tira só lixo. O cara ele zela. O que pode dar, que muita gente faz, isso é bom deixar claro, o zelador ocupar lá o lugar do porteiro, né? O porteiro, ele é um cara legal, eu gosto. O pessoal do Sindilimp aqui gosta da gente, que a gente trata bem na DFRJ, todos os funcionários. Mas, gente, cada um no seu quadrado. O porteiro, ele ganha para ficar 12 horas ali. Ele ganha hoje, estou errado, 2.100? Por aí. Né? Por aí. Uma contabilidade aqui, mais ou menos 2.100. A gente está falando de um cara que trabalha 44 horas semanais, 220. Ok? Isso. Cara, um porteiro, ele trabalha a mesma quantidade. Um dia sim, um dia não. E ele ganha em torno de R$2.000, R$2.500. E ele trabalha 15 dias, em vez de até 26, que pode trabalhar um comerciário. Ok? Então, assim, ó, não está errado o que ele ganha. Ele não é o coitadinho. Ele ganha um percentual legal perante ao mercado. Eu não vou dizer que é o ideal, porque o salário de ninguém é ideal. Eu quero ganhar mais, o Márcio, o Jonas trabalha para ganhar mais, o Gabriel um dia vai trabalhar a Alice para ganhar mais. Mas o pessoal bota na cabeça que o porteiro é coitadinho, o zelador tem que ir lá para ele almoçar. Gente, ele ganha um produto chamado Interjornada. No salário dele tem um percentual a mais para ele comer na portaria. Claro que é humano. O que nós, de uma empresa como a FRJ, sugere? Que o porteiro, ele almoce ou antes das 11h30, que é o que a gente faz quando tem uma reunião ou um médico, não é o que a gente faz? Eu acabei de vir para cá, almocei 11h30. Daí o que acontece? Condomínio aqui na Avenida das Torres, que o zelador está ali há 20 anos, e vou botar na justiça, porque ele era desvio de função, ele ficava lá. Porque o porteiro, ele já ganha a mais, porteiro, vigilante 12/36, né? Até o próprio, a gente tem zeladores 12/36 no condomínio de praia, tem auxiliar de limpeza 12/36. Todo que é 12/36, ele já ganha essa interjornada. Então, assim, a gente tem que obedecer, porque assim, a legislação hoje está muito forte e vai bater aqui. Mas, João, aquilo que nós estamos comentando, se existe a lei, porque eu vou burlar. Quando eu faço uma previsão orçamentária, eu digo para a pessoa o quanto ela vai pagar. Quando eu abro despesa, só para ela saber onde está indo esse dinheiro. Porque a previsão real orçamentária... Sobe lá em cima, Jonas. Não, sobe lá em cima. O que é a previsão orçamentária? É só isso aqui, ó. Isso aqui é a previsão orçamentária. Eu estou aprovando o quanto de receita eu vou arrecadar no ano, e é anual, que é dividido por 12, mas eu estou aprovando o que eu vou arrecadar no ano. Isso me diz o seguinte, que arrecadando 7.000, eu vou gastar 6.000. Mas eu abro as despesas para o pessoal saber onde a gente está gastando. Mas a previsão orçamentária é sobre receita. É para saber o quanto você vai pagar, o quanto o condomínio vai arrecadar. Uma coisa que eles não entendem ainda do morador lá no final, tá, Márcio? É que isso aqui é uma previsão dentro das ordinárias.
O que é? É o que a gente sabe que acontece mesmo. Mas pode quebrar um portão, pode cair um raio, pode ter N situações, um cano estourar que não está esperando. Então tem situações... Por isso que a gente põe assim, ó, serviços de manutenções, materiais para manutenções. Essas duas... Seria um orçamento para isso. Essas duas colunas aqui, 2021. serviços e materiais, que tem que ser estudada e pensada pelo síndico quando ele vai fechar. Pelo histórico do condomínio. Pega o relatório 12 meses, vê o quanto ele gastou naquele ano, qual a projeção. João, você quer ter uma ideia? Isso aqui não é fácil. Quando eu falo de energia elétrica que eu vou projetar, não é a média que eu gastei no ano, é a média que eu gastei no ano, mas o que projeta a inflação para o ano seguinte. Porque senão até eu furo a previsão orçamentária. Quando eu falo de material de serviço de manutenção, é a média que eu gastei no ano, mais uma porcentagemzinha que você pode utilizar para que você diz assim, cara, a lâmpada que custava 6, agora é 8. Então, eu preciso fazer isso tal qual gerenciar uma empresa. Eu não posso simplesmente, o Jonas fez a previsão orçamentária, levei lá, aprovei, boa, toca agora. Tal qual eu sou mestrado em planejamento estratégico, ok? Uhum. Antes de fazerem qualquer coisa aqui dos meus sócios, eles primeiro perguntam, precisamos gastar 5 mil, como que está o caixa? E aí a gente vem na previsão orçamentária e diz, olha, cara, você pode gastar, mas você vai ter que fazer em 5 prestações de 1.000, que é para encaixar na verba de manutenção. E aí 5 meses você não vai poder gastar mais nada. O que você pretende? João César, eu falo isso para o Jonas. Sabe qual é o mal? Mercado que alguém vai pegar é você não explicar. Você pode ficar 4 anos sem mexer na taxa dentro dos números seus, só não explicar para o pessoal. Olha, gente, nós estamos 4 anos aqui sem mexer na taxa, ou já vamos ficar sem mexer na taxa, mas prestem atenção, porque esse número aqui eu consegui mexer, esse contrato eu negociei, mudou esse aqui mudou. Isso não significa que a inflação está em 10%. Qual o número que está aqui? 6,94. Qual que é o INPC? Está em 11. Você entendeu? E aqui foi explicado na Assembleia. Gente, mas tu conseguiu... o INPC está em 11. A gente vai aumentar 6. Nós vamos aumentar 6. Mas eu já tive Assembleia que eu falei assim, gente, está em 5% mais um. Né? E nós não vamos aumentar. Mas por quê? Porque a nossa previsão já estava superavitária. Mas eu tenho que explicar aquilo que você falou, eu tenho que explicar. Eu peguei condomínio, João, que antes de pegar eu peço para quem está pedindo, né, porque a gente só vai por indicação, nós não batemos na porta de condomínio, me mandar os números do condomínio. Boleto dele, para mim dar uma olhada, o que pago, o que não pago, é o demonstrativo os números do condomínio e tal. E eu pergunto, né, olha, vocês estão dispostos a negociar números, a fazer essas coisas? Então, legal, então vamos negociar, vamos fazer. Porém, assim, eu peguei condomínio em que o conselho chegou para a gente e falou assim, olha, a mulher está ruim, não sei o quê, nós vamos fazer um levantamento de números, tinha 3 contas de luz, 3 contas de água, 3 contas de elevador, tudo atrasado. Mas nos balancetes, todo mês ia uma conta de água, uma conta de luz, mas qual? Aquela lá de trás atrasada, né? E aí o conselho chegou para mim e falou assim, poxa, mas a síndica... Eu falei, gente, quem está errado aqui? É só ela? Vocês não são os conselheiros dela? Está aqui uma conta de luz. Mas tem uma conta de luz aí. Mas vocês viram a data dessa conta de luz que está no balancete de março? Está pagando 3 meses para trás. Cara, essa aqui é de janeiro. Então, assim, gente, vocês estão olhando o balancete, então, se não culpe só a síndica. Vocês me desculpem, vocês podem até não querer me contratar, mas não culpe só a síndica. Porém, cara, um síndico que deixa chegar a esse ponto, cara, né? E aí é que eu falo, era síndico profissional. Então, usa o nome profissional? Não, cara, não usa não. Eu falo, eu sou síndico, pronto, entendeu? Exato. Márcio, eu passei um mês passado que fui dar uma consultoria para uma síndica moradora nova, ali na região nossa da Palhoça ali, que o ex-síndico, ele, como é que se diz? Parcelou 90 mil de conta na Casan. Não é Casan lá, ela é Samai, né? Samai. Ele parcelou 90 mil de conta. E aí? E continuou cobrando do condomínio os 12 mil normal por mês. E aí? Cadê esses 90 mil? E esses 90 mil vai entrar para onde? Cadê? Eu sentei com o conselho... Tu imagina assim, o cara chegou na Assembleia e falou, estou entregando o condomínio com 30 mil reais em conta, peguei zerado. Só que ele pedalou uma conta de 90 mil, que o condomínio paga os 12 mil mensal, saiu da caixa do condomínio, e o condomínio acha que a conta está em dia. Ou seja, desculpa a palavra, traduzindo, o cara roubou 90 mil. Você entendeu? Né? Não tem outra palavra. Roubou, que eu digo, ele usou para outros fins e usou aquela parcelamento. E aparece no boleto e ninguém percebe que está ali no boleto um parcelamento. Não está, porque mas por isso... a conta é de 12, é 14 mil, eles arrecadam 14 mil, mas no boleto tem 12 de parcelamento.
a previsão orçamentária hoje, bem feita, ela te rege o seu norte. O mais gostoso que tem é você chegar no final de 12 meses e olhar que aquilo ali fechou 0 a 0 ou colocou, né, no superávit. Tanto que essa previsão aqui, ó, sobe um pouco, Jonas. Ó, ela vai numa sequência até o final ali, ó, e ela deixa... Receitas menos despesas igual fundo de reserva. Uhum. Né? Então, nós vamos aqui guardando o fundo de reserva até o fim do ano. Não sei se foi nessa previsão aqui, Márcio. Deixa eu ver aqui. Não foi nessa. Não foi na outra, né? Outra previsão orçamentária. O objetivo é o quê? No início da previsão orçamentária tem um superávit. E no final, déficit para que você zere o final. Mas o resultado anual é zero. Mas eu vou te falar assim, João, eu posso não dar aumento um ano, mas é ruim. É ruim porque aquilo que você falou. Eu acho que o cara, quando tu tá dando... Quando tu não que tem que aumentar ele integral. Eu acho que assim, ó, os contratos têm aumento, os funcionários têm aumento, as coisas aumentam, é ruim. Uhum. Mas se o síndico avisar, sem problemas, né, que ele está fazendo isso por um problema de superávit, em que a gente, né, previu uma coisa durante um ano todo e deu superávit, a gente pode negociar o outro mês e sair sem um aumento por causa do superávit, porque o condomínio tem que ter lucro. Sim. Agora, eu fazer com que 4 anos não bote aumento e eu estou deixando de pagar alguma conta. Amigo, o que eu digo assim... Ou estou entrando, como muitas vezes acontece, o cara está entrando no fundo de reserva e não está avisando ninguém. Mas isso é o que... E vai o fundo de reserva caindo, e vai o fundo de reserva caindo, entendeu? E o cara vai... Por isso que, assim, uma das principais... Eu acho que uma das principais ferramentas que tem, assim, ó, fundo de reserva tem que estar numa conta específica, separada do condomínio, o cara já entrou, já vai para lá, resolve... Porque, cara... E no boleto condominial seguinte, sempre vai o demonstrativo mensal. E temos o saldo inicial do fundo de reserva, as receitas, consta ali onde é que é o valor do fundo de reserva que está sendo arrecadado, consta ali em cima, ó, todo mês tem que entrar esse valorzinho. Então, se a pessoa analisar o fundo de reserva, saldo inicial, o que arrecadou, e se o saldo final é a soma desses dois valores, significa que o síndico está gerindo bem o fundo de reserva, ele está aumentando de acordo com o que está sendo. Nós vamos ter que fazer, Jonas, nós vamos ter que fazer uma aulinha, uma videoaulinha dessas coisas do fundo de reserva, da previsão orçamentária para passar para a galera, sabe? Porque, por exemplo, outra pergunta que até a gente passou, eu vou dar um exemplo assim, ó, Jonas, eu vou fazer uma pergunta bem leigo, assim. Eu economizei, negociei um elevador ali que era 500, eu negociei para 400, sobrou 100 por mês, ok? 100 por mês dá 1.200 ao ano. Eu posso comprar mangueira para o jardim com esses 1.200? Tá, você pode, porque, vou te falar, o que é a previsão orçamentária? É a receita. Tá, então assim, ó, a receita anual é 7.500. O que você vai fazer com isso? Você abriu para eles aqui. Ou no ano 82. Tá, mas assim, uma pergunta leiga. Você pode duas coisas. Ou você jogar isso para o caixa. Ou você baixar a previsão. Porque para baixar não preciso chamar uma assembleia. Ou eu posso equipar o condomínio com a VAP, com a mangueira, com a escada. O que você quiser, desde que isso seja aprovado em conjunto com o conselho. Sim. Mas assim, ó, isso aqui é a previsão orçamentária. Então, porque muita gente bate na linha. Sobrou. Eu tive um exemplo lá na Palhoça, nosso amigo Leandro, lá, o Bonabás, que ele fez um trabalho que, cara, durante um ano ele economizou uma grana legal e fez todas as calçadas do condomínio. E daí algumas pessoas bateram na ilegitimidade disso. E eu bati, não. Está dentro da previsão, está aqui, foi passado pelo conselho, foi tudo aqui. Porque a previsão orçamentária não é a despesa. É a receita. É a receita. E depois tem um detalhe. Por isso que é bom a gente falar ter vários colegas, porque a gente vai pegando argumentos para e um argumento forte é o seguinte, a palavra da própria frase, do tema da nossa conversa aqui hoje, previsão. Previsão, não é o realizado, é previsão. Então, respondendo àquela pergunta que tu fez agora há pouco, se você tem uma previsão de energia elétrica, por exemplo, de R$1.000, e a bandeira nacional caiu, não tem mais gerador. E aí, efetivamente, tu está tendo agora R$100 de economia na fatura de energia elétrica. Tu, como síndico gestor que tem um planejamento anual, sabes que estás tendo uma economia de R$100 e tu tens uma mangueira que vai te custar, uma mega mangueira lá que vai te custar R$1.200, tu sabe que tu vai poder pagar dentro da tua previsão orçamentária como um todo,
tendo aquela sobra, aquela gordurinha que ficou, tu utiliza naquela despesa que não estava relacionada aqui. Então, então, assim são para todos os itens, inclusive em especial quando a previsão orçamentária ela é realizada, exemplo, em agosto. E lá em janeiro é que tem os reajustes de terceirizada. E ali na previsão nós levamos um índice estimado do INPC da época. Olha, aqui o valor existente do contrato total do é este. Como o Márcio falou, sempre 12 meses da GO, né? Na respectiva, no respectivo mês da database, nós aplicamos esse percentual, então dali para frente do INPC, então dali para frente ele vai ter esse reajuste, mas vamos que por alguma razão o INPC de agosto até o janeiro e fevereiro caia esse índice, e a convenção coletiva dos condomínios, das empresas terceirizadas, negocia, em vez do 11 que está hoje, negocia em 5, por exemplo, essa grande diferença percentual em uma das maiores despesas do condomínio, que é o RH, que é a parte humana, faz com que tu tenha uma sobra de caixa significativo que pode viabilizar numa próxima previsão orçamentária um reajuste menor do que seria se mantivesse naqueles índices anteriores. Então, anualmente, isso é analisado, essa previsão, é constatado os números atuais em relação ao que se tinha antes, e ali consegue-se projetar o futuro de previsão. E aí, inicia-se o ano, inicia-se a realização. E sabe o que é engraçado nisso tudo, João? Assim, o Jonas sabe que todos os nossos balancetes eles têm que ir à previsão orçamentária, todos. Por quê? Porque fica muito mais fácil para o conselheiro analisar se eu estou gastando dentro do previsto. Porque se deu lá, no final daquele fluxo do balancete, que isso pode também ser um tema depois para vocês, né? No final do fluxo deu lá sobra de 1.000, né? No final do balancete deu sobrou por quê? Né? Se eu tiver a previsão orçamentária e saber o quanto eu gastei, hoje para mim ele vai fazer o realizado, veja a previsão e vai dizer assim, cara, sabe onde que sobrou? Na verba manutenção. Sabe onde sobrou? Na verba eletricidade. Sim. Sabe por quê? Isso que como é que é? Cada administradora chama de um nome, né? Tem uma planilha do previsto e realizado, não tem, Jonas? Tem um demonstrativo. Demonstrativo, né? Toda a contabilidade chama a mesma. Demonstrativo anual de receita e despesa. Aquele ali, cada nome é diferente. Aquele ali, eu acho que é o esqueleto do balancete. Todo balancete tem que ir no final isso, mais... A previsão aprovada. A previsão. Por quê? Sim. Porque aí o cara pega a previsão e pega esse realizado. Mas nós conseguimos fazer isso, Márcio. O morador lá ele tem que ser, com todo respeito, educado, ensinado a ler as informações. Porque isso aqui, para o morador, é o nosso manual de instrução do carro, que ninguém lê. Nós temos que ter uma cultura de começar a... É fácil a gente chegar até o conselheiro, porque é um cara que a gente vê mensalmente, a cada quinzena e tal, mas chegar lá no morador para ele entender, porque assim, cara, é como tu falou, primeira coisa que a gente faz quando vai pegar um orçamento de um condomínio para ser síndico, pede um boleto. E para o morador, ele também tem que saber isso. O cara que vai, investidor, que ele vai comprar, ele tem que entender o que o condomínio mais gasto, que menos gasto. Hoje, tu morar num condomínio ou comprar um apartamento em condomínio é a mesma coisa que um carro. Eu comprei um carro que gasta demais, a gente estava falando há pouco. Então foi um erro meu, não pesquisei no mercado, é um carro gastador. O cara ir para um condomínio que tem uma taxa alta e depois reclamar também não adianta. Ele tem que entender antes de ir para lá, né? Vou contar uma historinha então para você, esse negócio de reclamar de taxa alta. Um dia o cara da cobertura chegou para mim e falou assim, Márcio, como que eu faço para pagar menos condomínio? Eu falei assim, o pessoal do 101 está vendendo. Por quê? Porque ele é o primeiro andar, né? Ele está sua área 5 vezes maior do que o primeiro andar. Para pagar menos, muda. Né? Então, você tem que saber... Eu vou dar um exemplo. Comprei um apartamento em cima do salão de festa. Eu vou saber que eu vou ter barulho. O sonho de todos pode tornar pesadelo. Sim. Então, isso eu sempre falo. Previsão orçamentária, cara... bem feita, eu falo para o Jonas, o Jonas é o mestre na previsão orçamentária. Sim, você tem contabilidade aí, cara. Você tem administrador aí, que é previsão orçamentária. Copia e cola não resolve, cara, tem conhecimento. Sabe, vai. E nem é assim, tá? É uma fileira aqui dizendo que gasta, né? Só vem com essa parte aqui, ó, final aqui, ó. Só média, acumula, só faz isso aqui, ó. Tá? Acumulado e média e pronto. É só sugestão realizada. Então, assim, ó, você não sabe nem o quanto gastou, não sabe, não faz projeção, não faz nada. Então, assim, toma cuidado também com a administradora, né? Porque, assim, existe muitas administradoras no mercado, mas existe poucos que conhecem o que estão fazendo.
Cara, tu sabe de onde a gente veio, a gente não precisa falar nomes aqui, a gente veio de uma faculdade que tem muita gente que fez só o estágio lá e saiu e montou a empresa. Né? E eu vou te falar que mesmo da onde a gente veio, cara, se perdeu no meio do caminho. Mas é isso, mas então, muita gente que fez estágio só lá saiu e acha que é doutor agora em condomínio. Às vezes a gente fala, esse dia eu peguei uma previsão aqui na nossa palhoça, ali que eu estou ali direto, e a moradora ficou brava comigo. Porque eu falei assim, senhora, isso aqui está errado. Mas fulano... Mas está errado. A senhora está pegando. Por que a senhora pediu para trocar o síndico profissional por um morador? Porque a senhora não concordava com os itens que ele estava fazendo ou não fazendo. A senhora está com a receita de bolo dele. O que adianta a senhora assumir como moradora com uma previsão orçamentária que não mexeu? A receita de bola dele. Primeiro, a senhora não. Primeiro, sabe o que me preocupa nisso, senhora? Ela sabe quem eu estou falando, o Marcos sabe quem é. Sabe o que me preocupa, senhora? É que estão fazendo a senhora de fantoche. A senhora está com uma previsão orçamentária de 4 administrações anteriores, que a senhora não sabe o que a senhora está pagando, e a senhora está vindo a conta da água, a senhora está pagando. Está vindo a conta da luz, a senhora está pagando. Está vindo a terceirizada, a senhora está pagando. Está vindo o elevador, a senhora está pagando. Deu um vazamento na caixa d'água, a senhora chamou a caminhão de bomba e está pagando. A senhora já viu a previsão orçamentária da senhora? Se comporta isso? Não, mas é a empresa... Então, assim, não adianta tu reclamar do confeiteiro e continuar com a mesma receita de bolo. Primeiro, você assumiu de síndico, beleza, está aqui a tua administradora, que tu confia, legal. Tá, mas caí de paraquedas, eu não sei quem é a administradora. Cara, procura alguém da sua confiança, algum conhecido, algum profissional da área. Cara, não é problema tu ouvir outras opiniões. E tu chega num consenso, onde tu vai pegar assim, realmente. Daí eu falei para ela, a senhora tem noção que a senhora está pagando contas há 5 meses sem saber de uma previsão orçamentária? Brincando, Jonas. Hoje, a gente sabe que esse ano passado aí girou em torno de 11% a 14%, né? Isso é. Então, vamos fazer uma conta básica, né, Márcio? 5 meses, estou pagando uma previsão orçamentária a 14%. A 15%, vamos fazer redondo para nós não perder. 10 mil, 1.500. 5 meses, 6 mil de furo. Tá, daí a gente está falando de portaria 24 horas. É um condomínio aí de portaria 24 horas, 4 SG, 1 zelador... Um condomínio de 500 unidades popular. Daí eu falei para ela. De 300 mil. Daí eu falei para ela assim, a minha preocupação, colega, é que daqui a 5 meses tu não tem dinheiro para pagar o gás. Porque se tu está comendo de 15% a 20%, a gente chuta, porque, né? De 15% a 20% ao mês, de uma previsão que tu não refez, que é um mandato que eu acho que é o maior erro que tem. Cara, hoje eu ouvi essa palavra de novo, mandato tampão. Cara, não existe mandato tampão, cara. Tu está fazendo uma assembleia nova, uma eleição para uma nova gestão. Cara, o mandato tampão, o cara não consegue nem receber o primeiro balancete dele, Jonas. É que eu falo, tem que ser profissional. Não estou falando se ele é síndico profissional ou síndico morador. Não, ele é tem que profissional. Ser engajado no que ele está fazendo. Naquilo. Cara, a primeira coisa que ele vai fazer é saber como eu assumo um condomínio. Eu leio todas as atas de pelo menos 1, 2 anos anteriores para não ficar debatendo coisa que já foi debatida. Entendeu o histórico? Eu pego o orçamento do condomínio, a previsão orçamentária para saber como que está o orçamento entre realizado e feito. Eu pego os últimos balancetes para ver o que está acontecendo com os últimos balancetes. Isso nos primeiros 30, 40 dias. Então, assim, quando você me chama para o mandato tampão, eu estou com você naqueles 4 meses, mas eu não sei se eu vou continuar, mas se eu continuar, eu tenho que saber do que eu estou falando. Perfeito. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, e aí eu falo assim, não é o nome tampão que vai ser diferente, é analisar o número do que ele está pegando. Eu vou assumir, e aí eu vou falar de empresário. Eu chamo o cara para administrar a minha empresa, você vai administrar a minha empresa daqui para frente só? O que eu falo é assim, nós vamos tocar daqui para frente, mas aprendendo com os erros do passado. Que é a base. Que é a base. Então, assim, quando eu faço um mandato tampão, existe. Só que eu tenho um mandato tampão de 3 meses, de 4 meses, só que o que vai reger esse mandato tampão é a base. Mas aí tu vem com um histórico de administração que não entrega balancete há 1 ano. Mas presta atenção, João. Mas calma, aí que você vai fazer. Cara, eu não entrego o balancete há 1 ano, mas eu tenho uma conta bancária. Eu tenho uma previsão orçamentária e eu tenho um gasto que é feito mensalmente. Sim, Márcio, mas eu e tu sabemos disso, mas o morador, quando pega, não sabe. Por isso que eu estou falando. Ele não sabe nem o caminho do banco. Por isso que eu estou falando isso. O que acontece muito hoje, o síndico assume achando que só é pagar boleto. Conta.
Concordo contigo. Por isso que eu digo. Daí, tu imagina assim, ó, cara, a gente brincou ali no início do primeiro bloco. Hoje a gente tem N canais, né? Síndico.net, IG, monte. Cara, criaram aí. Hoje tu entra no YouTube e tem mais Sabe uma palavra que eu detesto? Sabe qual é uma palavra que eu detesto que se usa muito hoje? Especialista. O cara é especialista em condomínio. O que eu estou escutando disso ultimamente, cara. Nós não somos síndico do condomínio. Nós estamos síndico do condomínio. Sim, essa é uma frase. Essa é a frase que tem. Nós não somos síndico do condomínio, nós estamos síndico. E hoje eu estou, amanhã é o João, depois é o Jonas, depois. Então, o que o condomínio tem que fazer para se precaver disso? Primeiro, ter uma previsão aprovada e guardada, né? Porque a contabilidade não é a contabilidade do condomínio, ela está a contabilidade do condomínio. Então, ter uma previsão aprovada em seus arquivos, no seu app, né? Uma coisa importante que ter tu falou, o condomínio ele tem que ter o e-mail dele, ele tem que ter o aplicativo dele. Porque não só da administradora, troca o síndico, como muito acontece. Troca o síndico, o cara levou o e-mail. João, eu assumi um condomínio que o síndico me deu uma tag e 2 chaves. Volto a falar, a frase é: nós estamos síndico. Então, o próprio síndico, eu tenho um relatório de entrega e passagem de condomínio de 25 itens da minha empresa. Quando eu pego condomínio, eu vou ticar 25 itens de recebimento, e quando eu entrego 25 itens ticados de entrega. Que a gente chamava isso? Entendeu? Então, assim. Plano de operação PO, não? Não, eu tenho entrega. Esse aqui é uma entrega. Recebimento e entrega de condomínio. É o nosso. Sim, não, mas lá na nossa empresa a gente PO, PO, POs, procedimento, né? Operacional. Tinha os 10 POs da gestão condominial, lembra? Tal. Então, assim. Eu lembro. Se eu não tiver todos os 25, eu estou capenga, porque aqueles 25 são os primordiais do que eu preciso ter. Os pilares para a gente começar alguma coisa. Então, assim, estar síndico significa que eu tenho que fazer de tudo para aquele condomínio estar bem. Mas por isso que é importante para o síndico, tanto o morador, né, como o profissional, ter uma boa administradora. Se é uma empresa terceirizada, ter uma boa empresa terceirizada. E assim, uma boa empresa terceirizada, uma boa administradora não significa que ela seja a melhor do mercado, mas a que a melhor te atende. Eu brigo aqui, Márcio, nessa mesa aqui do Resolve Síndico, assim, ó, não adianta ter marca de Coca-Cola. Cara, liga, 0800 não vai falar com ninguém. O importante, tu tem que comprar de pessoas. Compra do Jonas, compra do Márcio, compra o show do Marcos Delara, porque tu está comprando da pessoa, tu sabe, cara, limitações todos nós vamos ter, porque o zelador é o mesmo que trabalha na empresa A, B e X, auxiliar de limpeza é o mesmo que trabalha na A, B e X. Agora, a pronto atendimento é do João que te vendeu, o pronto atendimento é do Edson, é do Márcio, né? Mas tem um síndico lá que é bonitinho, estrela, está nos programas, está não sei o quê. Mas liga para ele agora. Cara, eu tenho um áudio aqui, que a moradora ligou para o síndico e o síndico falou, faça você. Cara, por mais que o morador esteja errado, como tu falou, a melhor coisa é a presença. Assim, como você explanou muito bem. Senhora, não é do meu interesse multá-la. Mas quem quebrou a lei não fui eu, foi a senhora, está aqui, assim, assim. Então, cara, melhor informação é a informação. A conversa. A pandemia trouxe um negócio para a gente que chama gestão de conflitos. A bolinha do cachorro que incomodou, porque eu faço home office, o sapato incomodou mais. E os síndicos, eles se amedrontaram na gestão de conflitos, porque era uma palavra bonita, porque não se tinha muito. Sim. A hora que ela virou realmente o negócio, amedrontou muita gente. E aí começou essa frase, a senhora, está incomodando, só a senhora e o vizinho. Entendeu? Então, o que eu digo é assim, eu já cheguei a ter contratos em que eu falei para o Jonas, não é o seu perfil. Eu vou colocar outra contabilidade porque não é o seu perfil. Ou contrato de falar, Jonas, é o seu perfil. Não importa o quanto está cobrando, eu vou colocar você lá dentro. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem que olhar para o condomínio também e saber qual o perfil que vai atender melhor aquele condomínio. Porque eu estou síndico, mas amanhã eu vou embora. E o Jonas ficou já em 4, 5, mais quantos condomínios? Uns 10 já que eu já entreguei, o Jonas está lá. Eu trabalho no bastidor. Sim. Costumo falar que nas assembleias, quando a gente vai se apresentar, que nós queremos trabalhar no bastidor e não queremos ser assunto. Nós somos o bastidor, não temos que necessariamente aparecer, mas tudo tem que funcionar perfeitamente conforme contratado. O nosso resultado é o sucesso em resolver os problemas do condomínio. E o primeiro problema que o condomínio tem, precisa arrecadar. Então, o conceito de empresário, lucrar resolvendo os problemas dos outros. Então, e toda uma lista de itens, os 25 itens que o condomínio precisa ter resolvido mensalmente,
resolvidos mensalmente, nós estamos ali nos bastidores fazendo a nossa parte para melhor atender. Dentro do perfil de cada condomínio, tem vezes já acontecido de nós termos que entregar uma carta de rescisão, porque por mais que nós quiséssemos atender dentro do mínimo necessário para que os condôminos tivessem o sucesso, não havia contrapartida do gestor, que era o síndico. É aquilo que eu falei para ti, é melhor eu sair do que eu ficar, aquilo que você falou, sendo mandado por quem nem sabe o que está falando. Então eu peço para sair. E uma coisa que eu ouvi que é verdadeira também, né, Márcio? Eu ouvi, agora não lembro a pessoa para me dar o crédito, mas assim, mas eu não vejo o síndico aqui dentro do condomínio. Mas o condomínio tem um problema? Tem alguma coisa? Não. Então o síndico está fazendo, como o Jonas falou. Mas eu não. Nós da Catone não é para aparecer. Realmente não aparece por quê? Porque está tudo redondinho, tudo feito dentro do acordo, tudo dentro da lei, dentro da gestão. A pergunta que eles fazem, quantas vezes passaram no condomínio? E a frase que eu respondo é, quantas vezes for necessária para que o condomínio esteja bem. Eu sou especialista em portão? Não. Qual o mais importante? Síndrome do síndico sabe tudo, Aninha. O meu prestador de serviço está lá ou eu? Então, assim, o que eu falo para o pessoal do condomínio, gente, o mais importante é eu conhecer quem vai atender o condomínio, que nem você falou, dia 24 de dezembro, às 10 horas da noite. O Nelito estava lá. Por quê? Porque esse cara lá vai resolver. Se você me chamar e eu for lá, sabe o que eu vou olhar? Eu vou olhar para a bomba, vou olhar para, desculpa a expressão aqui, toda aquela merda feita, e vou dizer assim, realmente, está entupido, e agora? Agora, se for o meu prestador de serviço, ele vai resolver. E no final das contas, quando eu passar lá, vai estar resolvido. Então é melhor o cara que conserta do que eu. Sim, eu dou risada nisso quando eu vou nas assembleias, ô Márcio. Sabe por que eu sou obrigado a dar risada? Porque tem algumas empresas aí que vendem o tal do Honda Tático. Porque o cara vai chegar numa moto com a capa do super-homem e vai resolver tudo. Eu assim, não, amigo, na minha empresa não é assim. Na minha empresa, primeiro acionamento de alarme, eu mando a polícia. Primeiro que a legislação, ela é bem clara. A minha segurança é privada, eu não posso ir em área pública, ok? Bom. Então, assim, segundo, outra coisa, o cara, a base é onde? Em São José, teu condomínio é em Jurerê, ele vai estar lá. E mesmo que ele esteja lá, ele tem mais 80 condomínios, ele não vai estar na esquina ali. Então, ele vai levar, já aconteceu no próprio Luana, na cobertura lá do rapaz que era da Vivo, na época, o presidente da Vivo, cara, pegou fogo lá, eu morava no Monte Verde, saí do Monte Verde, eu do Monte Verde, cheguei com o Ninho lá, o 9353 lá, o antigão lá da nossa empresa lá antiga, eu cheguei lá antes do bombeiro, que na época o bombeiro era ali na Polícia Rodoviária, lembra? Tinha um postinho da Polícia Rodoviária ali, era ali. Era na metade do caminho, eu cheguei primeiro. Cara, incompetência dos bombeiros, não. É agilidade de quem foi atendido. Então, às vezes, cara, os caras vendem umas coisas, cara. Porque o Honda Tático vai chegar aqui de moto em 2 minutos. Tá, daí ele vai olhar que está sendo assaltado lá e vai chamar a polícia. Daí a polícia vai demorar mais 40 minutos. Então, eu já chamo a polícia e quando eu chego lá, eu chego com o suporte da polícia. É diferente. É isso, você falando. Eu chamo a polícia, mando o Honda Tático e pronto. Já chamei a polícia. Se o cara chegar lá depois, ele vai só fazer o papel que o síndico faria. Vem a velha história. Por que tu trabalha com fulano? Porque eu confio. A senhora não faz as unhas num cabeleireiro lá no continente, porque a senhora conhece há 20 anos. Né? A gente indica todo dia a gente está indicando profissionais aqui. Está aqui, ó. Aqui, ó, Marquinhos Hoffman. Né? Para quem não sabe, aqui, ó, vamos fazer uma propaganda, é MHTech, nosso parceiro aqui do suco da Zumo. O Marquinhos trabalhou, era o TI nosso lá. Todo mundo é bom até que vira ruim. Né? Nós não temos um cara que é excelente sempre. Todo mundo é bom até que vira ruim. Mas você que indica. Cara, ele virou ruim. Eu vou fazer agora, o quê? O pior agora você indicou um síndico que veio indicado até que virou ruim. Então, assim, a gente tenta fazer, João, o máximo possível para que a gente não erre. Junto, a gente precisa de apoio dos moradores, apoio do conselho, apoio de uma boa administradora. É um conjunto, ali é um conjunto de engrenagens, onde uma falhar... Você sabe a frase que eu mais escuto, João, que eu dou muita risada? Você falou um negócio sério assim, o cara fala assim, cara, faz 4 semanas que a luz do ático tá lá acesa e você não passou para pagar. Aí eu falei assim, faz 4 semanas que a conta de luz está rodando, tu vai pagar a porcentagem dessas 4 semanas. Por que não me ligou no dia... para poder falar para o zelador, apaga a luz do ático. Sim. Então, assim, cara, você quer me penalizar e acabou penalizando quem? O condomínio, que é você. O condomínio que é você vai pagar uma parte disso. Então, assim, cara, não queira deixar para a Assembleia o que você pode fazer hoje.
Liga para o síndico e diz, olha, o sensor não está funcionando, não vai esperar o síndico passar lá para ver que o sensor não está funcionando. Independente de ser um profissional, o morador estaria trabalhando. Ou o morador ou não. Entendeu? Então, assim, cara, faça para o seu condomínio. Você passou, porra, a luz não acendeu. Acho que está com... O síndico, o sensor do quarto andar deve estar com problema. Acabou, eu vou mandar um cara lá olhar, acabou. Agora não, uma luz 2 semanas acesa. Vai no teu bolso, não vai ser eu que vou pagar. Mas, amigos, nós aqui do programa Resolve Síndico temos assunto. Demais. Para muitas horas, né? Para muitas horas. Mas... O pessoal ali já está chamando ali que o horário deu para nós. Então, assim, ó, pessoal, esse é o nosso programa Resolve Síndico, sempre debatendo, discutindo, conversando e trazendo informações para você. Se você gostou, dá um joinha, um clique, inscreve-se no canal. Põe lá embaixo perguntas para um próximo programa, itens que você gostaria. Esse item, previsão orçamentária, a gente recebeu a sugestão lá do Sindiespo. Faço agradecimento aqui a Catônia, ao Jonas que está aqui, a gente brinca muito, né? A Gisele, toda a equipe aqui, que a gente tem a porta aqui aberta, graças a Deus, há 15 anos. Márcio, obrigado. Abraço obrigado a Kate, Maurício, Edson, né? Vamos fazer essa cidade diferente aí com o trabalho da Condomínio. Vamos lá, estamos à disposição para o pessoal. Valeu, gente. Muito obrigado aí pela oportunidade. Estamos juntos aí numa próxima oportunidade, com certeza. Dá uma disposição, né? Aquilo que você falou, cara, ninguém é concorrente aqui, ninguém é nada. Então, se precisar, quer tirar dúvida, eu falo que hoje eu tenho um monte de gente, né, que me liga perguntando, o próprio Jonas Gisele pede, né, o que tu acha? Trocar ideia é sempre bom. Quero agradecer aí vocês. Resolve Síndico. Exatamente. Então vem com a gente. Resolve Síndico. Toda quinta-feira às 19 horas no YouTube.